Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 178 Matar. A habilidade Glimmer Mark da classe do sacerdote sagrado era a fraqueza mortal de qualquer ladrão. Uma vez marcado, um ladrão poderia ser facilmente descoberto pelo inimigo, mesmo durante o stealth. Por isso, os sacerdotes sagrados eram frequentemente os principais alvos para uma emboscada de ladrão. Eles também eram extremamente frágeis, sendo uma classe que usava armadura de pano. Além disso, eles tinham a quantidade de saúde mais baixa de todas as classes de armadura de pano. Embora possuíssem algumas habilidades de ataque, os sacerdotes sagrados geralmente não eram competentes em duelos como magos arcanos, elementalistas, magos sagrados, ou mesmo sacerdotes sombrios, todos os quais eram particularmente espinhosos de lidar. O grupo de jogadores perto de Ni Yan era inteiramente alheio ao perigo iminente. Como ele havia apagado todos os traços de si mesmo, a menos que um deles tivesse consciência especialmente alta ou reflexos afiados, eles eram completamente incapazes de perceber sua abordagem. Quanto maior a consciência de um jogador, mais rápido eles seriam capazes de reagir ao perigo. Se a consciência de um jogador fosse extremamente baixa, eles só sentiriam um sentimento fugaz de perigo. Não seria suficiente para uma pessoa comum notar. Para contrariar a alta consciência, os ladrões se concentram em aumentar o seu sigilo e seu disfarce. Os de Ni Yan já estavam bastante alto. Enquanto ele prestava atenção aos seus movimentos, com pouca ajuda para poucos jogadores com consciência excepcionalmente alta, nenhum poderia detectar sua presença. Mesmo que eles sentissem perigo, eles seriam incapazes de identificar sua posição. Eles estão tentando me atrair? O canto da boca de Ni Yan se curvou em um sorriso fraco. Eles estão jogando um jogo perigoso. Skinny Dog e os outros jogadores da Victorious Return o odiaram com uma paixão ardente. Parecia que eles estavam determinados a tomar a cabeça, independentemente do custo. Ni Yan o sombreou, seus movimentos eram extremamente leves. Ele amava esse tipo de sentimento, esgueirando-se nas sombras enquanto observava os movimentos do oponente. Assim que expuseram a menor falha, ele se apressava para matar. O grupo consistiu em um guerreiro, paladino, ladrão, mago arcano e sacerdote. Um arranjo típico. Era principalmente focado em corpo a corpo. Embora faltasse danos de explosão e poder ofensivo, ele possuía certas vantagens em relação a outras composições de grupo, especificamente a resistência. Sem gastar qualquer mana, os frontliners poderiam se manter afastados dos inimigos enquanto tancavam simultaneamente ataques, permitindo que o grupo preservasse cooldowns importantes e causar dano consistente. Eles ainda conversavam enquanto procuravam vestígios de Ni Yan. Esta floresta era a área de desova dos ursos negros. Eles ocasionalmente encontraram um ou dois, e eles teriam que parar o que estavam fazendo para lidar com eles. Eu vou puxar o agron do monstro. Vocês tenham cuidado. Esse ladrão pode estar perto, disse o guerreiro enquanto ele avançava para um urso negro nas proximidades, abrindo com um Heroic Strike. O guerreiro estaria sob demasiada pressão tancando um urso negro sozinho, então o paladino seguiu para apoiá-lo. Entendido. Os demais membros do grupo apresentaram expressões um tanto nervosas. Era uma situação extremamente perturbadora sempre que eles encontraram um urso negro, porque eles tinham que se preocupar com Ni Yan espreitando. Eles não tinham ideia se ele aproveitaria essa oportunidade para emboscá-los. Somente quando eles viram outros grupos ocasionalmente passando eles sentiram uma sensação de segurança. Ao ver o guerreiro e paladino saindo para lidar com o urso negro, Ni Yan lentamente se aproximou do sacerdote por trás. O sacerdote estava em alerta. Toda vez que ele terminava de curar o guerreiro, ele se reposicionava alguns passos para confirmar que ele estava seguro. Infelizmente, seus sentidos não eram suficientemente afiados, porque esse truque não impediria Ni Yan. O sacerdote estava apenas atrasando o inevitável. Suas ações eram mais ou menos inúteis. Seus movimentos eram muito previsíveis. Ni Yan há muito tempo descobriu isso. Ele se moveu para interceptar o sacerdote em seu caminho. Quando o sacerdote se aproximou, ergueu a adaga, preparando-se para atordoá-lo com Smothering Strike. O ladrão e o mago arcano ficaram perto para proteger o sacerdote. Eles não estavam a mais de 2 metros de distância. Quando sentiram o perigo, já era tarde demais. Uma luz fria brilhou em direção ao sacerdote. Nada bom, o ladrão gritou com voz rouca. Antes que qualquer um deles pudesse reagir, o Smothering Strike de Ni Yan atingiu o sacerdote na parte de trás da cabeça, o deixando atordoado. Ele esfaqueou o sacerdote na parte de trás com sua adaga, depois seguiu com Eviscerate. Menos 224. Menos 229. O sacerdote colapsou no chão. Sua defesa era pateticamente frágil, com apenas uma armadura de pano para protegê-lo. Então, o dano que Ni Yan tratou foi assustadoramente alto. Ao ver o sacerdote cair, o ladrão amaldiçoou alto e correu para Ni Yan com Concussive Blow. Ni Yan esquivou-se do ataque enquanto o punhal do inimigo passava por ele. Com outro rápido flash de sua lâmina, ele atacou o ladrão na testa com Concussive Blow. Ele seguiu com um golpe vital para o pescoço, circulou e terminou com um backstab. Cada um dos ataques de Ni Yan causou mais de 200 de dano. O ladrão, com a saúde completa, desabou no chão, morto em poucos segundos. O mago arcano nas proximidades olhou em choque. A batalha mal havia começado,
mas já havia perdido 2 membros da par e assim. Proteger o sacerdote? Ele nem conseguiu fazer nada antes de morrer. Como diabos ele deveria lançar Glimmer Mark? O mago arcano sentiu-se incrivelmente amargo. Ele começou com Mage Armor. Assim como ele estava prestes a lançar Arcane Flame Burst, ele de repente sentiu seu corpo rígido, deixando-o incapaz de mover uma polegada. Este era o efeito da habilidade Intimidate de Niyan. Um olhar de desespero apareceu no rosto do mago arcano quando Niyan fechou sobre ele. Depois de ser atingido por Assassinate e Lacerate, sua saúde caiu de um total de mais de 10 pontos. Até então, os efeitos do Intimidate desapareceram. Ele rapidamente recuou e bebeu uma poção de saúde. Tudo aconteceu muito rápido. Não havia tempo para reagir. Quando o guerreiro e o paladino se viraram para ver o que estava acontecendo, só tendo ouvido alguma comoção, o sacerdote e o ladrão já estavam mortos. A única pessoa que permaneceu viva era o mago arcano que mal estava vivo. Ele está aqui. Os jogadores próximos da Victorious Return foram alertados. Todos vieram correndo. Niyan pegou os 2 equipamentos que droparam do sacerdote e do ladrão. Ele não podia ser incomodado para acabar com o mago arcano. Ele se virou e desapareceu entre as árvores. O mago arcano checou a barra de saúde dele. Ele tinha sido infligido com o status de sangramento. Apesar de beber uma poção de saúde antes, sua saúde ainda estava gradualmente caindo. Alguns segundos depois, sua saúde atingiu 0, e ele desabou no chão. 3 jogadores caíram em um piscar de olhos enquanto Niyan desapareceu sem deixar rasto. Nem mesmo tiveram um vislumbre decente do que ele parecia. Os sobreviventes sentiram um arrepio correr por suas costas. Skinny Dog lhes havia dito para perseguir o culpado, mas ele nunca informou que o ladrão era tão aterrador. Quando os cooldowns de Niyan foram zerados, ele continuaria com a próxima emboscada. Niyan era como um espectro da floresta. Ele montou ataques após ataques contínuos nos grupos da Victorious Return, levando 2 a 3 de seus membros cada vez antes de desaparecer no ar. Skinny Dog advertiu repetidamente a todos para proteger seus sacerdotes. No entanto, sempre que Niyan se materializa, eles sempre foram os primeiros a morrer. Não houve uma única exceção. Niyan nunca cometeu um erro. A Victorious Return perdeu 13 jogadores, 6 dos quais eram sacerdotes. Para adicionar insulto à injúria, os sacerdotes eram os mais difíceis de qualquer classe a subir de nível. Skinny Dog estava fumegando de raiva. Skinny Dog, não podemos continuar assim. Devemos nos retirar. Tangerine estava bem ciente da gravidade da situação. Mesmo os elites superiores já haviam morrido pelas mãos de Niyan. Seria estranho se eles não estivessem sofrendo perdas enviando membros comuns atrás dele. Até agora, eles nem sequer tinham visto sua sombra. Se isso continuasse, eles certamente sofreriam perdas mais pesadas. Temos mais de 500 jogadores. Ele está completamente sozinho. Então, e se tivermos mais de 500 jogadores? Veja quão grande é esta floresta. Você pensa honestamente que podemos pegá-lo? Tangerine repreendeu. Skinny Dog não gostava de admitir isso, mas isso era realmente mais difícil do que ele havia imaginado. Se esses 500 jogadores fossem persegui-lo, ele sentiu que teria uma chance de 30%, talvez um pouco maior, de fugir. No entanto, com base nas informações que recebeu de seus subordinados, pareceu que as habilidades de fugir de Niyan eram ainda maiores do que as suas. Naquele momento, Skinny Dog recebeu mais um relatório que vários outros membros morreram pela mão de Niyan. Ele relutantemente deu uma ordem para todos se reunirem. Eles estavam abandonando a caçada a Niyan. Escondido entre as árvores, Niyan deixou escapar um leve sorriso quando viu os jogadores da Victorious Return se retirarem. A adaga em sua mão estava encharcada de sangue, cintilando com um carmesim deslumbrante. Depois de fazer um pequeno balanço na cabeça, do começo ao fim, ele calculou que ele havia matado pelo menos 17 jogadores. Niyan entendeu o princípio de não empurrar uma besta encurralada. Agora que eles se reuniram, ele acabaria pagando muito caro se ele tentasse morder mais do que ele poderia mastigar. Seus pensamentos passaram a mudar para o medalhão Slaughterfiend. Depois de caçar sapos escamados por tanto tempo, porque ainda não dropou, a contagem de matanças de Tang Yao realmente não é alta o suficiente? Niyan de repente lembrou um certo NPC que passou a ser uma celebridade. Ele era um desertor do exército do Império Viridiano. Seu nome era Bordello, um elite de level 161 ladrão. Ele carregou consigo a arma sublendária para ladrão, a daga Fleeing of Godus. Antes de sua partida, ele matou mais de uma centena de guardas da cidade de Calori, e recebeu o título Slaughterfiend Bordello. Havia uma conexão? Era possível que o medalhão Slaughterfiend exigisse uma contagem de matar pelo menos uma centena para dropar dos sapos escamados? Matar mais de uma centena de jogadores para se tornar um Demon Killing? As informações sobre o medalhão Slaughterfiend eram muito escassas. Niyan só sabia que dropava dos sapos escamados. Em sua vida passada, os jogadores que tinham nomes realmente vermelhos ocasionalmente encontrariam um depois de matar um sub-elite ou elite. Quanto mais vermelho o nome, maior será a chance de queda. Tanto os sub-elites quanto os elites tiveram a chance de deixá-lo cair. Mas um sapo escamado de classe Lorde tinha maior taxa de queda. Em um dia típico, Tang Yao matava 3 elites e um grupo inteiro de sub-elites. No entanto, mesmo agora,
Ele não havia encontrado um medalhão Slotherfiend. Neste ponto, provavelmente não era simplesmente uma questão de má sorte. Após alguma consideração, Ni Yan decidiu que era melhor recuperar o capítulo da justiça primeiro. Ele já não prestou atenção a Victorious Return. Ele atravessou a floresta, dirigindo-se ao Monastério da Luz. No lado da Victorious Return, depois de receber um relatório do Skinny Dog, o Heavenbreaker repreendia implacavelmente Skinny Dog e Tangerine. O equipamento que haviam gastado tantos recursos para recuperar, com tantas pessoas presentes, de alguma forma havia sido arrebatado. A Victorious Return praticamente havia perdido todo o rosto. Enquanto isso, no lado das Kickers United, um certo vídeo estava sendo amplamente transmitido entre os membros da guilda. Ele mostrou a Ni Yan arrebatando o equipamento de um monstro nomeado Classe Lord do lado direito dos mais de 500 jogadores da Victorious Return. Ele até mesmo matou 17 jogadores depois. Um assunto glorioso, como pisotear toda a Victorious Return, foi um enorme impulso de moral para os jogadores das Kickers United. As Kickers United tinha sido oprimido por muito tempo. Eles enfrentaram um assédio constante dos jogadores da Victorious Return que umedeceu seus espíritos. No entanto, os superiores da guilda nunca agiram. Eles até pareciam um pouco indiferentes. Naturalmente, isso provocou que alguns distúrbios se espalhassem entre os membros comuns da guilda. Mas as ações de Ni Yan neste momento serviram de retribuição por toda a humilhação que sofreram. Foi uma mensagem para os membros da guilda que os superiores não eram apáticos. Nem tinham medo da Victorious Return. Eles simplesmente estavam esperando seu tempo, economizando força enquanto aguardavam a oportunidade certa de atacar.